Jeremy Sinkle, de 36 anos, parecia viver o sonho americano em sua versão rural e idílica. Dono de uma próspera empresa de arborismo e amante da natureza, ele vivia em uma propriedade isolada em Vermilion, Ohio, cercado por florestas e protegida por seus leais cães de guarda. Ao seu lado estava Julene, sua namorada de escola, primeira funcionária e esposa há 10 anos. Juntos, formavam o que todos consideravam o casal perfeito e inseparável, trabalhando e vivendo lado a lado. No entanto, a tranquilidade daquela casa de campo, equipada com sistemas de segurança e avisos contra intrusos, escondia dinâmicas complexas que ninguém na pequena cidade poderia imaginar. Na manhã de 18 de novembro de 2009, um telefonema frenético para o 911 estilhaçou essa imagem de perfeição, revelando uma cena sangrenta no quarto do casal e dando início a um mistério que levaria anos para ser desvendado, onde segredos íntimos e traumas do passado colidiriam de forma fatal. Nas primeiras horas da manhã do dia 18 de novembro de 2009, a tranquilidade de uma residência isolada na cidade de Vermilion, em Ohio, foi brutalmente interrompida. O relógio marcava pouco depois das 6 horas da manhã, quando o serviço de emergência recebeu uma ligação desesperada que mudaria para sempre a história daquela comunidade pacata. Do outro lado da linha estava Julene Sinkle, com a voz embargada pelo pânico e pela histeria, clamando por socorro. A mulher gritava que seu marido havia levado um tiro e que ele não estava respirando. A atendente do serviço de emergência, tentando manter a calma em meio ao caos auditivo, instruiu Julene a retirar o marido da cama e colocá-lo no chão, para iniciar os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, na esperança de salvar sua vida. As autoridades policiais e as equipes de emergência médica foram despachadas imediatamente para o local. Ao chegarem à propriedade, que ficava em uma área rural e afastada, os oficiais encontraram o primeiro obstáculo. A porta da frente estava trancada. Tratava-se de uma porta extremamente pesada e robusta, que resistiu às tentativas iniciais de entrada dos policiais, impedindo o acesso imediato à residência. Sem conseguir arrombar a entrada principal, os agentes rodearam a casa em busca de uma alternativa. Foi nos fundos da residência que eles encontraram um acesso. A porta da cozinha estava destrancada e se abriu assim que foi empurrada, embora a porta de tela estivesse fechada. Com as lanternas cortando a escuridão do interior da casa, os policiais avançaram com cautela, anunciando sua presença. O ambiente estava escuro, exceto por uma claridade que emanava de um cômodo no andar superior. Ao subirem para o segundo andar e entrarem no quarto principal, depararam-se com uma cena chocante. Jeremy Sinkle, de 36 anos, estava deitado sem vida, apresentando um ferimento fatal causado por um disparo de arma de fogo na nuca. Julene, sua esposa de 31 anos, estava no local coberta de sangue, em um estado de choque visível. Ela relatou aos oficiais que havia tentado socorrer o marido, conforme as instruções recebidas pelo telefone, arrastando-o para o chão, o que explicava a grande quantidade de sangue em suas roupas e corpo. Ainda no calor do momento, e sendo interrogada preliminarmente, tanto na casa quanto posteriormente no hospital para onde foi levada devido ao seu estado emocional e à necessidade de verificar se estava ferida, Julene ofereceu seu relato sobre o que havia acontecido naquela fatídica noite. Ela contou que estava dormindo em um quarto separado, no terceiro andar da casa, conhecido como loft, pois o marido roncava muito e ela precisava descansar. Segundo sua versão, ela acordou com o som alto de um disparo. Inicialmente ela não entrou em pânico, porque imaginou que Jeremy, como já havia feito em outras ocasiões, tivesse acordado e disparado pela janela do quarto contra algum animal silvestre, como um coiote para proteger os cães da propriedade. Julene explicou que esperou um pouco e, como não ouviu mais nada, desceu até o quarto do casal para verificar. Ao chegar lá, encontrou Jeremy na cama e tentou acordá-lo empurrando-o. Foi nesse instante, na penumbra do quarto iluminado apenas pelo rádio-relógio, que ela sentiu que o marido estava úmido e percebeu que aquilo era sangue.
Aterrorizada, ela disse ter ouvido barulhos vindos do corredor, sugerindo que ainda havia alguém dentro da casa. Em uma reação de defesa, ela pegou uma arma que estava na mesa de cabeceira e disparou 2 vezes em direção ao corredor escuro, sem mirar em nada específico, apenas como forma de afugentar o suposto invasor, antes de ligar para a emergência. Para compreender a gravidade e o mistério desse crime, é fundamental entender quem eram Jeremy e Julianne Cinco e o contexto em que viviam. Eles eram conhecidos na pequena cidade como um casal inseparável, descritos por muitos como melhores amigos e o par perfeito. A história deles começou anos antes, quando Julianne, ainda terminando o ensino médio e conhecida por ser uma aluna inteligente e muito tímida, foi apresentada a Jeremy por um amigo em comum. Jeremy era 5 anos mais velho, tinha 23 anos na época, e possuía uma personalidade oposta à dela. Era visto como o macho alfa, um homem briguento que não levava desaforo para casa e que frequentemente se envolvia em confusões. Apesar das diferenças, ou talvez por causa delas, o romance floresceu rapidamente. Julianne carregava consigo as cicatrizes de um trauma profundo. Durante sua infância, ela havia sido abusada sexualmente por anos pelo próprio pai biológico, um crime que resultou na prisão dele e no divórcio de sua mãe. Jeremy, com seu jeito protetor e dominante, parecia oferecer a segurança que ela precisava, enquanto ela trazia doçura para a vida dele. Eles se casaram e construíram uma vida entrelaçada, não apenas no âmbito pessoal, mas também no profissional. O casal administrava uma empresa de serviços de arborismo e paisagismo, onde Jeremy cuidava das árvores e Julianne trabalhava arduamente ao lado dele. O casal tinha sonhos ambiciosos. Eles desejavam expandir sua propriedade, comprando um terreno vizinho de 42 acres, que já utilizavam informalmente, para garantir mais espaço e privacidade. Além disso, havia o desejo intenso de formar uma família. Após 10 anos de casamento, eles ainda não tinham filhos. Apesar de terem tentado tratamentos de fertilidade e de Julianne ter sofrido um aborto espontâneo meses antes do crime, um fato que trazia tristeza, mas que não parecia abalar a união que demonstravam publicamente. Um aspecto marcante da vida dos Cinco era a obsessão pela segurança. Eles viviam em uma casa de campo reformada, com 3 andares e um porão, mas a tranquilidade do isolamento trazia também preocupações. Como guardavam equipamentos caros da empresa de arborismo em um celeiro na propriedade e já haviam sofrido roubos anteriormente, o casal transformou a casa em uma fortaleza. Havia alarmes instalados em todas as janelas e portas, tanto na frente quanto nos fundos. Além disso, instalaram um sensor na entrada da garagem que emitia um aviso sonoro dentro de casa caso alguém passasse por ali. A segurança não se limitava a dispositivos eletrônicos. A propriedade era guardada por 4 cães da raça pastor alemão. Animais que, embora fossem descritos como bravos e tivessem placas alertando sobre sua presença na entrada, eram tratados como parte da família. Para evitar que os cães ficassem perambulando soltos à noite, era costume de Jeremy ou Julianne prendê-los em suas casinhas no quintal antes de dormir. O casal também estava armado. Ambos possuíam porte de arma, frequentavam cursos de tiro e mantinham revólveres dentro de casa, prontos para serem usados tanto para defesa pessoal quanto para afugentar a vida selvagem que rondava a área rural. Imediatamente após a descoberta do corpo, a cena do crime começou a ser analisada pelos investigadores em busca de pistas que explicassem o que havia acontecido. A primeira constatação intrigante foi a presença das armas. No chão da cozinha, próximo à porta dos fundos que estava aberta, os policiais encontraram um revólver calibre 357 Magnum. Ao verificarem a arma, notaram que havia uma bala faltando no tambor, o que indicava que aquele revólver provavelmente havia sido utilizado para tirar a vida de Jeremy. Além dessa arma, a polícia localizou no quarto a pistola 9mm que Julianne afirmou ter usado para disparar os tiros de aviso contra o suposto invasor. O que causou estranheza imediata nos investigadores foi a ausência total de sinais de arrombamento.
A casa, protegida por tantos alarmes e trancas, não apresentava janelas quebradas ou portas forçadas. A única entrada acessível era a porta dos fundos, que estava destrancada, mas sem danos físicos, e a porta de tela externa estava fechada, o que não condizia com uma fuga desesperada de um invasor após ouvir tiros. Se alguém entrou na casa para matar Jeremy, essa pessoa o fez sem precisar usar a força, e misteriosamente sem disparar os alarmes que o casal mantinha ativados. Outro ponto que levantou suspeitas foi o comportamento dos cães de guarda. Vizinhos e a própria Julene confirmaram que os animais costumavam latir furiosamente para qualquer estranho que se aproximasse ou qualquer barulho incomum na propriedade. No entanto, na noite do assassinato, os cães permaneceram em silêncio absoluto, não emitindo nenhum latido que alertasse sobre a chegada de um intruso. Curiosamente, quando os policiais chegaram ao local para atender ao chamado, os cães cumpriram seu papel e latiram, o que contrastava com o silêncio mortal das horas anteriores. Por fim, ao examinarem o quarto do casal e o banheiro adjacente, os detetives encontraram uma quantidade significativa de brinquedos sexuais e acessórios íntimos espalhados ou guardados no local. A presença desses itens, como um vibrador e outros objetos, indicava que a vida privada do casal era ativa e desinibida. Mas naquele momento inicial, serviu apenas para compor o cenário de uma intimidade que havia sido tragicamente violada. A combinação de uma casa trancada, cães silenciosos, armas encontradas no local e a falta de sinais externos de invasão começava a desenhar um quebra-cabeça complexo, onde a narrativa de um intruso desconhecido parecia colidir com as evidências físicas presentes na residência fortificada dos 5. Com as evidências físicas iniciais apresentando mais perguntas do que respostas, a investigação se voltou para a possibilidade de um intruso ter rondado a propriedade antes do crime. Ao analisarem as imagens das câmeras de segurança, os detetives notaram a presença recorrente de um veículo utilitário esportivo branco nas imediações da casa e próximo a uma escola abandonada na região. A placa do veículo levou as autoridades até um homem local, mas ao ser questionado, sua esposa entrou em contato com a polícia para confessar que ela era a condutora. A mulher admitiu que estava tendo um caso extraconjugal e utilizava aquele local isolado cerca de 10 vezes para encontrar seu amante longe de olhares curiosos, o que a eliminou da lista de suspeitos, pois sua presença ali era meramente circunstancial. A polícia também seguiu pistas sobre figuras locais com histórico de violência. Um homem conhecido apenas pelas iniciais JB, que já havia apontado uma arma para uma vizinha e cuja ex-namorada possuía uma chave da casa dos 5, foi investigado. No entanto, descobriu-se que ele havia se mudado da cidade anos antes e não tinha qualquer ligação recente com o casal. Outra linha de investigação focou nas desavenças profissionais de Jeremy. Conhecido por seu perfeccionismo e temperamento explosivo, ele colecionava atritos com empreiteiros e ex-funcionários. Um deles chegou a ameaçar verbalmente que atiraria em Jeremy após uma disputa sobre pagamentos e qualidade do serviço. Mas, ao serem interrogados, todos apresentaram álibis sólidos que foram confirmados pela polícia. Relatos de vizinhos sobre um andarilho visto fumando e caminhando pela região dias antes também foram apurados, mas não levaram a nenhuma pista concreta. Enquanto a polícia esgotava as teorias sobre um assassino externo, um evento estranho ocorreu no dia seguinte, a liberação de Julene do hospital. Ao retornar para a casa, ela ligou novamente para a polícia relatando uma nova invasão. Desta vez, ela alegou que o cofre da residência havia sido arrombado e que uma quantia em dinheiro, estimada em cerca de $2.000, havia sido levada. A cena encontrada pelos oficiais, contudo, levantou suspeitas imediatas de encenação. Um atiçador de lareira foi encontrado com a ponta quebrada, presa na dobradiça do cofre, sugerindo que a ferramenta teria sido usada para forçar a abertura. Porém, um empreiteiro consultado afirmou categoricamente que seria impossível inserir um atiçador naquele espaço específico do cofre devido à falta de vão livre,
indicando que a cena havia sido montada para parecer um roubo. Convenientemente, durante essa suposta segunda invasão, o equipamento de gravação do sistema de vigilância foi levado, eliminando qualquer possível registro visual tanto deste evento quanto da noite do assassinato. À medida que as semanas passavam, a análise forense começou a revelar contradições perturbadoras na versão dos fatos apresentada pela viúva. A autópsia de Jeremy confirmou que o disparo fatal foi efetuado a queima-roupa, com a arma posicionada a cerca de 5 a 7 centímetros da nuca da vítima. Especialistas concluíram que seria altamente improvável que um intruso desconhecido, em um quarto escuro, se aproximasse tanto da vítima sem acordá-la ou causar uma reação, sugerindo uma execução feita por alguém em quem Jeremy confiava ou que já estava no ambiente. Além disso, o revólver calibre .357 encontrado na cozinha estava completamente limpo. Não havia impressões digitais, sangue ou qualquer vestígio de DNA, nem mesmo do próprio Jeremy, que era o dono da arma, indicando que o objeto havia sido meticulosamente limpo após o disparo. Outras evidências físicas reforçavam o isolamento do casal na cena do crime. Um par de luvas encontrado na propriedade continha apenas o DNA de Jeremy e Juline, condizente com o uso cotidiano de trabalho, sem vestígios de terceiros. As inconsistências nos depoimentos de Juline também começaram a se acumular. Ao explicar por que havia deixado o quarto do casal para dormir no terceiro andar naquela noite, ela forneceu diferentes justificativas ao longo do tempo. Em um momento, disse que o marido a empurrou, em outro que ele estava roncando, e depois alegou que estava com muito calor ou que precisava relaxar. Para agravar as suspeitas, a análise da ligação feita para o serviço de emergência por especialistas indicou que, enquanto Juline afirmava estar realizando reanimação cardiopulmonar no marido, sua respiração e voz não demonstravam o esforço físico compatível com a manobra, e o fato de ela estar segurando o telefone durante o suposto procedimento foi considerado implausível. Aprofundando-se na vida financeira do casal, os investigadores depararam-se com uma realidade que contradizia frontalmente a imagem pública de estabilidade e sucesso empresarial que Jeremy e Juline projetavam. Embora fossem vistos como proprietários de um negócio próspero, a análise das contas bancárias e registros de crédito revelou que eles estavam afundados em problemas financeiros graves. O sonho de expandir a propriedade, adquirindo o terreno vizinho de 42 acres que eles tanto cobiçavam, havia sofrido um golpe devastador e definitivo. Descobriu-se que, exatamente um dia antes do assassinato de Jeremy, o banco havia negado formalmente o pedido de empréstimo necessário para a compra da terra, citando o histórico de crédito ruim do casal. Esse fato, que Juline tentou minimizar durante seus interrogatórios iniciais, ganhou um peso enorme na reconstrução dos eventos. A recusa bancária não apenas frustrava um desejo antigo, mas colocava o casal diante de um beco sem saída financeiro. Paralelamente a essa crise, a polícia descobriu a existência de apólices de seguro de vida em nome de Jeremy. Esse dinheiro, que a viúva tentou ocultar até mesmo do sogro, ao pedir que ele pagasse pelo funeral, alegando estar sem recursos, representava uma possível saída para as dívidas acumuladas e uma forma de garantir a manutenção do estilo de vida de Juline, transformando a morte do marido em uma solução financeira imediata para a crise que se instalara apenas 24 horas antes do crime. No entanto, foi a devassa na vida íntima do casal que trouxe à tona o elemento mais perturbador e obscuro da investigação. Durante as buscas na residência, as autoridades encontraram um documento manuscrito de 14 páginas, assinado por ambos, que detalhava um contrato de escravidão. O conteúdo era chocante. Estabelecia uma relação de dominância e submissão, onde Jeremy assumia o papel de mestre e, de forma ainda mais inquietante, de pai, enquanto Juline era designada como a escrava e a filha. O acordo não era apenas uma fantasia sexual esporádica, mas um conjunto rígido de regras que regia o cotidiano da esposa.
O documento estipulava que Julene deveria ser totalmente submissa às vontades de Jeremy, aceitando dor e controle absoluto. Havia cláusulas específicas e humilhantes que exigiam que ela mantivesse certos padrões de higiene ditados por ele, incluindo a proibição de depilar as pernas e as axilas por determinados períodos. Além disso, o contrato determinava que qualquer consulta médica de Julene, fosse com ginecologistas ou obstetras, deveria contar com a presença obrigatória de Jeremy, eliminando qualquer privacidade que ela pudesse ter sobre o próprio corpo. A polícia também encontrou vídeos e fotografias que materializavam essas regras. Imagens mostravam Julene acorrentada no porão da casa, amordaçada com uma bola de golfe na boca e, em diversos momentos, chorando visivelmente, o que levantou sérias dúvidas entre os investigadores se aquilo se tratava de uma prática consensual ou de uma coerção sistemática disfarçada de jogo erótico. A análise psicológica desse material revelou um paralelo aterrorizante com o passado de Julene. A dinâmica de pai e filha imposta por Jeremy replicava de forma perversa o trauma real que ela havia sofrido na infância, quando foi abusada sexualmente pelo seu pai biológico. Para a polícia, parecia que Jeremy, conhecedor desse histórico, utilizava o contrato para manipular e revitimizar a esposa, forçando-a a reviver seus piores pesadelos sob o pretexto de um relacionamento amoroso. A linha tênue entre o consentimento adulto e a exploração de um trauma antigo parecia ter sido cruzada, sugerindo que Julene vivia sob uma pressão psicológica esmagadora. O elemento final que conectou todas essas descobertas foi revelado pela perícia digital no computador da casa. Os técnicos descobriram que, cerca de 11 horas antes do assassinato, alguém havia utilizado a máquina para pesquisar na internet o obituário do pai biológico de Julene, o homem responsável pelos abusos em sua infância. Como Jeremy e Julene eram as únicas pessoas na residência naquele horário, e considerando o contexto do contrato abusivo, a polícia teorizou que essa pesquisa não foi aleatória. A hipótese formada pelos investigadores era a de uma tempestade perfeita. A negação do empréstimo bancário no dia anterior teria elevado a tensão na casa, possivelmente intensificando o comportamento controlador de Jeremy. Isso, somado à existência do contrato que emulava a relação incestuosa e a pesquisa sobre a morte do pai abusador, poderia ter servido como um gatilho psicológico devastador para Julene. A busca pelo obituário poderia representar um momento de ruptura, onde o trauma do passado e o abuso do presente colidiram. Mesmo anos depois, quando confrontada com essa evidência digital irrefutável, Julene negou veementemente ter feito a pesquisa, mantendo a postura de quem não tinha motivos para revisitar aquela dor, apesar de todas as setas da investigação apontarem para um colapso emocional que culminou em violência. Anos após o crime, quando o caso parecia caminhar para o esquecimento, uma nova testemunha surgiu para lançar luz sobre os momentos iniciais após o assassinato, oferecendo uma peça fundamental que faltava ao quebra-cabeça dos investigadores. Em 2014, a polícia recebeu a informação de que uma enfermeira, que estava de plantão na emergência do hospital para onde Julene foi levada na manhã do crime, tinha uma memória perturbadora daquele dia. Segundo o relato dessa profissional de saúde, enquanto atendia a viúva, que ainda estava suja de sangue e visivelmente abalada, ela perguntou o que havia acontecido. Em resposta, a enfermeira afirmou ter ouvido Julene murmurar a frase: "Eu atirei no meu marido." Surpresa e incerta sobre o que tinha acabado de ouvir, a enfermeira pediu para que ela repetisse, momento em que Julene corrigiu imediatamente sua declaração, dizendo então: "Meu marido levou um tiro", ou "Alguém atirou no meu marido." Esse lapso verbal, que na época foi interpretado pela equipe médica como fruto do estado de choque e confusão mental da paciente, ganhou um novo significado quando confrontado com o comportamento de Julene nos anos seguintes à morte de Jeremy. Amigos próximos do casal como Al Hoppe e Jean-Marie Becker relataram às autoridades que a postura da viúva sempre lhes pareceu estranha. Ao contrário do que se esperaria de alguém cujo parceiro de uma década foi brutalmente assassinado dentro de casa,
Julene nunca demonstrou interesse real em buscar justiça ou em descobrir a identidade do suposto invasor. Para o espanto daqueles que conviviam com eles, ela não parecia angustiada com a falta de respostas. Em vez disso, vendeu a casa, voltou a estudar e seguiu sua vida rapidamente, demonstrando uma apatia que incomodava profundamente o círculo social de Jeremy. Com o acúmulo dessas evidências circunstanciais, somadas às contradições forenses e ao motivo financeiro e emocional descoberto, o cerco finalmente se fechou. Em 19 de dezembro de 2014, mais de 5 anos após o disparo fatal, Julene Simcoe foi formalmente indiciada. Ela respondeu às acusações de homicídio agravado, agressão culposa e adulteração de provas. Diante da gravidade das acusações, a defesa de Julene tomou uma decisão estratégica arriscada e surpreendente. Optou por um julgamento sem júri popular, conhecido como bench trial. Nessa modalidade, a responsabilidade de analisar as provas e emitir o veredicto recai inteiramente sobre um único juiz, dispensando o conselho de sentença formado por cidadãos comuns, uma aposta de que um magistrado técnico poderia ser mais favorável diante da ausência de provas físicas diretas, como DNA na arma. Durante o julgamento, a promotoria construiu uma narrativa sólida, que unia todos os pontos dispersos da investigação. O Estado argumentou que Julene, exausta por anos de um relacionamento onde era submetida a um controle humilhante que emulava seus traumas de infância através do contrato de escravidão, e pressionada pelo colapso financeiro iminente com a negação do empréstimo bancário, viu no assassinato sua única saída. A acusação sustentou que ela executou o marido enquanto ele dormia e, em seguida, montou a cena de invasão, contando com a falta de testemunhas oculares. Em contrapartida, a estratégia da defesa foi o silêncio absoluto. Confiando na premissa de que cabia ao Estado provar a culpa, além de qualquer dúvida razoável, os advogados não chamaram nenhuma testemunha para depor, nem mesmo a própria Julene, focando apenas em atacar a falta de evidências forenses que a ligassem diretamente ao ato de puxar o gatilho. Entretanto, a estratégia da defesa não foi suficiente para desmantelar a tese da acusação. Em 20 de outubro de 2017, quase 8 anos após a morte de Jeremy, o veredito foi proferido. O juiz considerou que, embora não houvesse uma arma fumegante, a totalidade das evidências circunstanciais, a cena limpa, a falta de intrusos, o comportamento dos cães, o histórico de buscas na internet e o contrato abusivo formavam um conjunto probatório irrefutável. Julene Simcoe foi declarada culpada de todas as acusações. Ela foi sentenciada a 28 anos de prisão perpétua, uma pena severa que selou o destino da mulher que, por anos, sustentou a imagem de viúva de um crime misterioso, mantendo sua alegação de inocência mesmo enquanto era conduzida para cumprir sua pena na prisão feminina.